bem, meu amigo e minha amiga, que Deus te abençoe, que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e eu quero falar sobre medo, como vencê-lo. Hoje nós vamos falar sobre medo e como vencê-lo. E para isso eu quero usar a passagem aqui bíblica de quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele começa a afundar a partir do momento que ele tem medo. Há uma tempestade, Jesus está em alto mar, está no oceano, andando sobre as águas, os apóstolos estão no barco e Pedro pede para Jesus autorizá-lo a andar sobre as águas e ir de encontro a ele. E Jesus autoriza. E eu vi uma revelação muito forte aqui, muito importante, essencial, que nós devemos aplicar, porque isso aqui é poderoso para a minha vida, para a sua vida. Aqui em Mateus capítulo 14, versículo 28, diz assim, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, Pedro, ele arriscou, ele foi ousado e ele provou o milagre. Enquanto os outros estavam ali confortáveis, na zona de conforto, sobre aquele barco, estava aquela tempestade, mas eles estavam protegidos. Pedro, ele arriscou, ele foi ousado. Se é o Senhor, então me manda andar sobre as águas e caminhar até o Senhor, caminhar até o Senhor. E Pedro, ele provou o milagre. Pedro foi o único homem comum que andou sobre as águas. Mas por quê? Porque ele foi ousado. Ele foi intrépido. E isso a gente deve colocar na nossa vida. A gente tem que ser ousado. A gente tem que ser intrépido. A gente não pode ter medo. A gente tem que arriscar, A gente tem que procurar ser diferente. A gente tem que acreditar que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso e que Ele vai estar em cima daquilo que nós estamos planejando, em cima daquilo que nós estamos sonhando. A gente não pode ter medo de começar algo novo. A gente não pode ter medo de começar algo que nós queremos, algo que nós estamos sentindo no coração de aplicar. Se arrisque, porque somente aqueles que se arriscam provam o milagre, vê o milagre. Ou seja, ele foi diferente dos outros 11. Os outros 11 estavam ali no barco, confortável, mas Pedro queria ver esse milagre. E ele começou a caminhar sobre as águas. Então não tenha medo de se arriscar. E se vir o medo, Jesus, ele vai te ajudar. E outra coisa que a gente aprende aqui nessa passagem, aqui no versículo 19, diz assim, e ele disse, vem, Jesus, E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, Então, quando você se arriscar, quando você acreditar que o seu Deus é grande, que o seu Deus é poderoso, que o seu Deus é capaz, a primeira coisa que você tem que colocar na sua vida para vencer o medo é olhar para Jesus. Olha para Jesus, porque enquanto Pedro saiu do barco e ele andou olhando para Jesus, ele viu o milagre, Enquanto ele não reparou a tempestade, a profundeza do oceano, a noite, a tempestade, o vento forte, ele fitou os olhos em Jesus, ele viu o milagre. Então, o que você tem que fazer? Olha para Jesus, tudo que você começar, a sua família, se você quer, coloca a sua família, olha para Jesus, Como que você vence os problemas, as dificuldades, as tempestades, as aflições, o dia a dia, olhando para Jesus, o medo, olhando para Jesus, o apóstolo Paulo diz, eu olho para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Esse é a coisa mais importante que a gente tem para vencer o medo, para vencer a dúvida. É olhar para Deus no dia da enfermidade, olhar para Deus quando tiver problemas na família, olhar para Deus quando for começar um negócio, um empreendimento, olhar para Deus em tudo que você for fazer, em tudo, seja no momento triste, seja no momento bom, sempre esteja com os olhos fitos em Jesus, porque Ele é a garantia que o milagre vai acontecer, Então arrisque, tá? Olha o que diz aqui,
E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Use o medo como algo que vai te impulsionar. Use o medo como algo que vai te levar para frente. Que você vai dizer, a dúvida e o medo não vai me parar. Não vai me paralisar. Porque o medo, quando você começa a olhar a circunstância, começa a olhar as situações, as dificuldades, muitas vezes os recursos, o que vai acontecer? Você se paralisa, e aquilo ali te faz ficar parado. E você não arrisca, você não tem vontade, você não tem ânimo, você não tem disposição para fazer aquilo. Por isso não fique paralisado, mas usa o medo sabendo que ele quer fazer isso para fazer você avançar. O medo não vai me parar, a dúvida não vai me parar. A incredulidade não vai me parar. A falta de fé não vai me parar. O medo, ele pode ser usado para algo bom. Porque quando você sentir que o medo está tentando te tocar, você vai avançar. Você vai dizer, aqui eu não vou ficar. Aqui eu não vou afundar. Pedro teve medo. Olha para você ver aqui no versículo 30, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salve-me. Quando o medo tentar te pegar, quando a dúvida tentar te pegar, você diz, eu resisto toda dúvida, eu resisto todo medo em nome de Jesus. E você continua avançando, você continua indo avante, porque Jesus, ele é contigo. Jesus, ele está com você, Hoje nós falamos sobre medo, Como vencer o medo? Arrisque, seja ousado, seja diferente da maioria. Pense grande, porque você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus grande, Olha para Jesus, olha para Deus. E outra coisa, olhe para você, olha para a sua capacidade. Não ouça a multidão, não ouça o problema, a dificuldade. Não ouça as palavras duvidosas, as palavras de incredulidade. Mas acredite em você, acredite em Deus. Olha para você, acredite no seu potencial, na sua capacidade e no Deus que você serve. E aí o milagre, ele vai acontecer. E até mesmo quando surgir um pouquinho de medo, Deus, ele estará com você para te ajudar, para que você possa caminhar e alcançar e ter sucesso e êxito naquilo que você deseja, No mais, que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe. Um forte abraço. Eu quero fazer uma oração, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força, que esta pessoa possa vencer o medo, que ela possa vencer a dúvida, que ela esteja disposta a arriscar, a acreditar, a não sair da zona de conforto, a não sair, meu Deus, meu Pai, a sair da zona de conforto, a sair da comodidade, meu Pai, e avançar rumo ao seu milagre, rumo à sua conquista, rumo às suas bênçãos. É o que eu declaro sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. No mais, que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente.